Abençoe, pastor. A graça e paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs. Eu quero, a pedido do Samuel, falar que a faculdade que eu faço parte está aqui em Ribeirão também, é a FLAM. Se você quiser fazer teologia integral, você tem a FLAM já em Ribeirão. O Levi, cadê o Levi? Está lá o Levi, ele sabe tudo sobre a FLAM. Se precisar saber, fala com ele. Uma alegria muito grande estar com vocês. Eu acho que Deus tem feito um movimento nesse país, principalmente conclamando os jovens a tomarem posição como cristãos, como filhos de Deus, nessa terra que ainda tem muito a aprender sobre o que significa seguir a Jesus. Eu queria convidá-los e convidá-las a me acompanharem na leitura de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua santa presença. Nós só ousamos estar na Tua santa presença por causa do sangue de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho pelo qual chegamos aqui, pelo qual aqui estamos. Pai, nós viemos pedir que o Senhor manifeste ainda mais a Tua palavra através da Tua palavra. Já te manifestaste nessa noite de forma bonita e usando os talentos e dons dos Teus servos, mas agora nós queríamos pedir que o Senhor continuasse a se manifestar através da Tua palavra. Senhor, não é porque nós mereçamos, nem porque queiramos, nem porque devamos ouvir, mas porque Jesus Cristo quis assim. Ele deu a sua vida, Pai, para que nós conhecêssemos a Tua glória. Ele deu a sua vida para que nós conhecêssemos a Tua palavra. Ele deu a sua vida para que pudéssemos nos debruçar diante de Ti, da Tua sabedoria, da Tua glória, e render-te a Ti o louvor e a honra que Te são devidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que é o grande sacrifício, o nosso Salvador, o nosso Senhor, por meio de quem chegamos ao Senhor, por causa de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, em honra ao sacrifício de Jesus Cristo, nós te rogamos, fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, eu vim convidar vocês para participar de uma campanha. É uma campanha muito antiga, é uma campanha feita pelo próprio Jesus Cristo. E é uma campanha que se chama Vamos Iluminar o Mundo. Esse foi o grande objetivo de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para iluminar o mundo. Jesus Cristo deflagrou uma campanha
Nós gostamos de campanha, né? Tem campanha para todo tipo, de todo jeito. Pois tem uma campanha de Jesus, uma campanha inaugurada há mais de 2000 anos. E é a campanha Vamos Iluminar o Mundo. Ele disse sobre nós algumas coisas muito interessantes. Ele disse que nós somos a luz do mundo. Isso é muito rico. Ele está dizendo que nós somos seres luminosos. Nós não somos seres iluminados. Os seres iluminados são aqueles a quem a luz começa a procurar para ver se acha. Mas os seres luminosos são aqueles que têm luz dentro de si. E foi isso que ele disse de nós. Ele disse que nós somos seres luminosos. E nós somos seres luminosos porque a vida de Cristo está em nós. E a Bíblia diz que a vida de Cristo é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O fato de Jesus Cristo ter vindo para iluminar o mundo, e o fato de Jesus Cristo ter dado a mim e a você a faculdade de ser luzeiros no mundo, de ser luz no mundo, dá sentido para a nossa existência, dá projeto para a nossa existência, dá razão para tudo que nós fazemos. Então agora eu sei o que eu sou. Eu sou uma lâmpada de Cristo. Eu sou uma lâmpada de Cristo. E você também é uma lâmpada de Cristo. E a energia que faz essa lâmpada brilhar é o próprio Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. O dínamo do Espírito Santo é que faz essa lâmpada brilhar. E isso dá sentido à minha vida e à sua vida. Porque isso significa que não importa onde eu esteja, eu estou lá como lâmpada. Então, se eu sou um profissional, eu sou profissional para ser lâmpada. Não importa. E olha, Jesus Cristo dá significado a tudo e a todos. E transforma qualquer coisa que eu coloque realmente como parte da minha existência de servo dele, como um fator iluminador. Por exemplo, esses dias eu estava conversando sobre missões no mundo muçulmano e alguém me falou de uma missionária extremamente eficaz no mundo muçulmano. Extremamente eficaz. Olha, missionária eficaz no mundo muçulmano é uma raridade, porque há muito pouco espaço para as mulheres. Então, o que ela descobriu que podia ser, para ser uma efetiva luz de Deus naquele lugar? Empregada doméstica. Ela vai, se oferece como empregada doméstica na casa de uma família muçulmana, fica ali fazendo o melhor trabalho, da melhor forma, com o maior amor, orando por aquela família, esperando o dia em que a patroa vai acordar chorando. É tudo o que ela precisa. Tudo o que ela precisa. E aí, naquele dia, ela sabe, Jesus abriu a porta para mim, eu vou levar essa família toda à presença dele. E ela fica até a família toda se converter, depois vai trabalhar em outra casa. Ela descobriu que eu não sou luz do mundo pelo que eu sei, eu sou luz do mundo por quem está em mim e por onde eu estou. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Você está em Cristo e Cristo está em você. É isso que faz de mim e de você seres luminares, seres capazes de iluminar o mundo. E isso é que dá sentido para a vida. Olha o sentido da vida daquela mulher. Quantos nomes nós conhecemos no mundo missionário? Quantos nomes nós conhecemos no mundo eclesiástico? Pois quando o Senhor abrir os livros, vai ser gente como aquela irmã que vai nos surpreender. Que descobriu que era a luz do mundo. Não pelo que podia, mas por aquele que nela vive. Não pelos dons e talentos que pudesse comprovar, mas pelo amor e pelo serviço que podia prestar. Então, Jesus Cristo começou uma campanha. Vamos iluminar o mundo. E isso quer dizer que cada um de nós está num velador. Nós não estamos onde estamos
seja a posição que for, seja como for, nós não estamos lá para ganhar a vida, porque a Bíblia diz que aos seus Deus dá enquanto dormem. Nós estamos lá para fazer missão. Nós estamos lá para iluminar o mundo. Nosso papel na história é iluminar o mundo. Nossa vida na história é iluminar o mundo. Então, Jesus Cristo disse de nós, vocês são a luz do mundo. E ele disse que nós somos em duas categorias, como comunidade e como pessoas. Ele disse que como comunidade, nós temos de ser uma comunidade que não pode ser escondida. Uma comunidade que não pode deixar de ser vista. Uma comunidade que ilumina o lugar onde está plantada. Você sabe, a gente anda pelas estradas, então você se depara com dois tipos de cidade, basicamente. As que estão no vale e as que estão no topo da montanha. As que estão no topo da montanha são vistas de muito longe. Aliás, é impossível não vê-las. É mais fácil de chegar, porque não tem como errar, a direção está apontada pela própria cidade. Jesus Cristo diz que nós somos uma cidade edificada sobre uma montanha, sobre um monte. Nós, aqui é a igreja. Sim, porque a igreja é o plano de Deus. Deus não tem outro plano, não. Deus não tem plano B. O plano de Deus é a igreja. A igreja é a comunidade daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. A igreja é a comunidade daqueles que são lâmpadas de Deus. Lâmpadas de Cristo. Eles se reúnem, porque quando a gente se reúne em comunidade, em torno da mesa da comunhão, Jesus aparece lá como não aparece em nenhum outro lugar. Porque ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. E reunir-se em nome do Senhor é reunir-se em torno da ceia do Senhor. Não é, eu vou fazer uma festinha e tenho 10 minutinhos de oração, estamos reunidos em nome do Senhor. Não, reunir em nome do Senhor é reunir para celebrar a ceia do Senhor. E é assim que a igreja se reúne dominicalmente. Mesmo que a gente não tenha a ceia do Senhor todo domingo, a gente está lá por causa da ceia do Senhor. A gente está lá por causa da comunhão. A gente está lá porque a gente é membro de um mesmo corpo e a gente está lá para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, para alimentar-se do próprio Senhor, da sua palavra, da sua graça, da sua glória, para receber o perdão com que somos perdoados e para receber a capacidade de perdoar como somos perdoados. Para celebrar a unidade e para celebrar o reino e o reinado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos lá para prestar culto ao Senhor. Eu sei que muitos de nós hoje vamos à reunião para buscar uma bênção, mas na verdade a gente tem de ir para a reunião da igreja para se tornar uma bênção, para ser tornado uma bênção. Porque o nosso papel é ser luz do mundo. Aliás, todo culto da Igreja de Cristo deveria começar assim. Senhor, Deus triuno, nós, os teus sacerdotes, em nome de toda a tua criação, nos reunimos aqui para prestar-te o culto que te é devido. Recebe a honra e a glória que te são de direito, porque és o Senhor e o mantenedor do universo. E assim a gente começa a louvar e espera a palavra de Deus, que vai nos alimentar e que vai nos enviar ao mundo para servir e para iluminar. Então, Jesus começou uma campanha. E a campanha de Jesus é: vamos iluminar o mundo. E quais são as lâmpadas? Nós. E essas lâmpadas têm dois movimentos. Um movimento comunitário e um movimento particular. O movimento comunitário Jesus chama de cidade edificada. E ele está falando da edificação da igreja. E a edificação da igreja é nós todos nos abençoarmos mutuamente para nos tornarmos cada vez mais eficazes como lâmpadas de Deus. É nós nos instruirmos mutuamente com a palavra do Senhor para nos tornarmos mais eficazes como lâmpadas de Deus. É nós orarmos uns pelos outros, sustentarmos uns aos outros para sermos mais eficazes como lâmpadas de Cristo.
É por isso que nós nos abençoamos, é por isso que nós nos ajudamos, é por isso que nós intercedemos uns pelos outros, é por isso que nós nos responsabilizamos uns pelos outros, é por isso que nós nos instruímos mutuamente para sermos mais eficazes como lâmpadas de Deus. E como comunidade nós temos projetos para a cidade onde nós estamos, para que a cidade saiba que o reinado de Deus já está presente entre nós, que está sendo dado aos seres humanos a oportunidade de sair da rebelião e vir para o estado de adoração, que eles não sabem quanto tempo tem, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo, e que nós somos uma amostra grátis do que é viver sob o novo céu e a nova terra, sob o reinado de Deus. Então, nos nossos projetos, são projetos para demonstrar como é que é ou como será o mundo vindouro, como é que nós devemos viver como gente e como é que gente vai viver no novo céu e na nova terra. E gente vai viver no novo céu e na nova terra baseado única e exclusivamente no amor e na adoração ao Senhor. Por isso é assim que nós vivemos e é assim que nós nos damos ao próximo, como comunidade. Então, a comunidade do Senhor é uma comunidade que influencia a cidade. É uma comunidade que ilumina a cidade. E ilumina a cidade através dos seus projetos de boas obras. Porque essa é a questão que Jesus levanta aqui. Vós sois a luz do mundo. E depois ele diz, cada um de vocês é uma lâmpada. E aí ele diz que a nossa luz deve brilhar. E que as pessoas devem responder ao brilho da nossa luz, agradecendo a Deus pela nossa existência. E qual é o brilho que a nossa luz leva, irradia? Jesus chama o brilho que a nossa luz irradia de boas obras. Se você tem uma lâmpada vermelha, a luminosidade dela será vermelha. Se você tem uma lâmpada amarela, a luminosidade dela será amarela. Qual é a luminosidade da igreja? Boas obras. Qual é a luminosidade do cristão? Boas obras. A igreja é uma cidade edificada sobre a montanha. Qual é a montanha? O reino de Deus. Daniel, quando respondeu ao chamado de Nabucodonosor, em segunda chamada, né, porque na primeira chamada ele não estava e quase morreu por causa disso, mas aí ele pediu um dia a mais, uma audiência com Nabucodonosor, e reuniu os amigos, Ananias, Azarias e Misaías para orarem, e fizeram aquela oração que todo crente devia fazer, né? Que é, vamos nos reunir, vamos falar com Deus, e assim, nós vamos falar com Deus, e Deus precisa nos ouvir, porque se Ele não nos ouvir, não vai precisar mais nenhuma oração, que a próxima já será face a face. Então, eles estavam com aquela oração que, Senhor, o Senhor tem uma chance agora, que é, o Senhor responde essa oração, ou a próxima a gente já vai estar conversando com o Senhor aí mesmo, porque o homem prometeu que vai matar a gente. E Deus respondeu e mostrou para ele o sonho de Nabucodonosor. E o sonho de Nabucodonosor era um ídolo que ele tinha visto, enorme, que tinha toda a sucessão dos reinos, primeiro os babilônios, depois os medo-persas, depois os gregos, depois os romanos divididos em nações fracas e nações fortes. E nesse sonho que Deus dá a Nabucodonosor, nós temos a escala da história e nós temos a noção de história dos hebreus, que é a noção de história que vingou no mundo. Porque os hebreus foram os que passaram para nós a noção de que a história tem começo, meio e fim, de que a história tem propósito, de que não é um eterno recomeço, como diziam os gregos. Que, pelo contrário, a história está sendo trabalhada com um objetivo, com um propósito, que o mundo está indo para algum lugar. Que nós não estamos à deriva e a história não está à deriva. Isso que nos ensinaram foram os hebreus. E os hebreus nos ensinaram a partir dos profetas. E o profeta que mais falou disso foi Daniel, quando explicou o sonho para Nabucodonosor. Ele deu um senso de história
que mudou o mundo. Mudou o mundo, mudou a forma de pensar, mudou... Quase tudo que você ouve em termos de mudança de mundo é a partir do senso de história que veio da Bíblia. O pessoal pode não falar, mas é. Eles não precisam falar, a gente sabe, a gente mesmo fala. Então, ele viu aquela estátua, aquele ídolo, etc., etc., mas aí uma pedra foi lançada contra o ídolo. Uma pedra foi lançada contra o ídolo. Uma pedra lançada por mãos não humanas. Uma pedra. E a pedra derrubou a estátua, triturou a estátua. Triturou o ouro, triturou a prata, triturou o bronze, triturou o ferro, transformou tudo em pó. E aí veio um vento impetuoso e arrastou o pó para fora, não sobrou nada, e a pedra começou a crescer. A pedra começou a crescer e alargar-se e se transformou numa grande montanha que cobriu toda a terra. É sobre essa montanha que a igreja está edificada. O reino de Deus é uma nova realidade onde só a vontade de Deus é feita. E o reino de Deus é a resposta de Deus às perguntas dos homens. Os homens, nós, fazemos só 3 perguntas. 3. Nós não fazemos mais do que isso. 3 perguntas. Quem somos e qual é o sentido de tudo isso que nós vemos e que não vemos? Qual é o sentido da existência? O que é tudo isso? Como é que a gente faz para obter e administrar a riqueza que a gente tira do planeta? E como é que a gente faz para viver junto? São as únicas 3 perguntas que a gente faz. Você pode pegar qualquer livro escrito em qualquer língua, pode ir a qualquer universidade, em qualquer nação, pode fazer a catalogação de todos os cursos, em todos os níveis, você vai descobrir que eles se encaixam nessas 3 perguntas. Só tem 3 perguntas. O problema é que nós não conseguimos responder as 3 perguntas. Para a pergunta, o que é isso, qual é o sentido de todas as coisas, etc., nós inventamos um montão de coisa. Filosofia, religião, um montão de coisa. E não conseguimos escapar do vazio, da angústia e do suicídio. Para a pergunta, como é que a gente faz para viver junto, nós também já tentamos de tudo. Desde o clã primitivo até as sociedades democráticas mais avançadas, como os escandinavos, por exemplo, e não conseguimos nos livrar da violência, do homicídio, do assassínio, da guerra. E para a pergunta, como é que a gente faz com a riqueza do planeta, como é que a gente tira, administra, etc., etc., nós também já tentamos de tudo. Desde o escambo, não é? Quando você tinha banana, trocava por laranja, tinha laranja, trocava por peixe, até a sociedade moderna, ultramoderna, o dinheiro de plástico, e ações, e não sei o que lá, e não conseguimos nos livrar da fome, não conseguimos nos livrar da miséria, não conseguimos nos livrar da pobreza. Nós não respondemos as nossas perguntas. O reino de Deus responde às 3 perguntas. Para a pergunta quem somos, o que é tudo isso, qual o sentido da existência, o reino de Deus responde: somos de Deus e para Deus devemos viver, e isso só é possível por meio do Cristo e do Espírito Santo. Para a pergunta como é que a gente faz para viver junto, o reino de Deus responde: fraternidade. Trate o outro, veja o outro como você vê a si mesmo. Abençoe-o como você gosta de ser abençoado, trate-o como você gosta de ser tratado. Honre-o como você gosta de ser honrado. Fraternidade, o veja com o mesmo nível de dignidade que você tem. E para a pergunta como é que a gente faz com a riqueza, como a gente administra, etc., etc., o reino de Deus responde também com uma palavra só: solidariedade. Solidariedade, responsabilize-se pelo próximo. Reparta, partilhe, abençoe. Se nós guardarmos essas 3 palavrinhas, devoção a Deus, fraternidade e solidariedade, não importa os meios administrativos, porque tudo, no final das contas, acaba sendo um relacionamento humano. Tudo, no final das contas, acaba sendo um relacionamento humano. Então é sobre essa montanha que a igreja está. Essa montanha é a capacidade do reino de Deus responder às 3 perguntas da humanidade. Nós somos os depositários dessa sabedoria. A sabedoria que responde
à pergunta dos homens, a sabedoria que responde à pergunta da sociedade humana. Nós somos os depositários, porque nós temos o Cristo em nós. Esta é a sabedoria de Deus. É sobre essa montanha que a comunidade é formada. E a partir dessa consciência, a comunidade começa a irradiar essa sabedoria através das boas obras, levando as pessoas a entenderem que tudo, no final das contas, é um relacionamento humano. E que tem uma nova forma de ser gente que é possível, graças à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Graças à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, é possível ser gente do jeito que gente deve ser. Gente como Jesus de Nazaré, porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como é e o ser humano como pode ser e deve ser. Então nós anunciamos que é possível ser gente de modo diferente. E nós anunciamos que é possível se relacionar com gente de modo diferente. Isso é a montanha, o reino de Deus. Uma nova forma de pensar, um novo paradigma. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela mudança de paradigmas. Renovação do entendimento, passando a pensar com outras categorias, as categorias do reino de Deus. E é sobre essa montanha que a igreja é edificada. Essa montanha está fundamentada no próprio Cristo, e é o próprio Cristo. Porque é o Cristo que traz para nós essa nova noção, ou antiga noção de humanidade que se perdeu quando nós caímos. Então, primeiro aspecto da igreja de iluminação do mundo, comunidade. A comunidade tem de estar baseada no reino de Deus, na consciência do que é o reinado de Deus. Do que significa a chegada do reinado de Deus? Você tem de lembrar que o reino de Deus é tudo que Deus sustenta, e Deus sustenta tudo. E o reinado de Deus é o seu governo. Nem tudo que Deus sustenta se submeteu ao governo de Deus. Nossa oração é que tudo que Deus sustenta, e Deus sustenta tudo, se submeta ao seu governo. Que venha o reinado de Deus. Essa é a nossa oração. E a vinda do reinado de Deus é essa montanha. Essa montanha é a chegada do reinado de Deus. O reinado de Deus não negocia com esse ídolo. Esse ídolo é o resultado de toda a tentativa humana de responder às perguntas dos seres humanos sem levar em consideração a vontade de Deus. Gerou esse ídolo imenso, enorme, de pés de barro, que não consegue ficar de pé porque não tem como ficar de pé. E o reino de Deus não vem para negociar com esse ídolo, vem para destruí-lo, vem para varrê-lo. Vem para que dele na história não fique nem memória. Não tem conversa, não tem diálogo. Tem confronto. Tem confronto. Eu me lembro que eu estudei filosofia e eu fui fazer um curso com um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém sobre Maimônides, um filósofo judeu do século XIII ou XII. E esse cara dizia o seguinte, ele dizia que o Ocidente não era o resultado do encontro entre a tradição judaico-cristã e a tradição greco-romana. Ele disse, não houve encontro nenhum. O Ocidente é o resultado do confronto, da oposição, da luta entre duas tradições no mundo, a tradição judaico-cristã e a tradição greco-romana. Nós estamos em embate desde sempre para dizer aos seres humanos, afinal de contas, o que significa ser gente. Porque no final das contas, amados, tudo se resume ao relacionamento humano. Por detrás das decisões das nações,
por detrás de todas as medidas de ordem A, B ou C, tudo se resume a um relacionamento humano. Então, a igreja é a luz do mundo, porque a igreja é o que irradia a luz que vem da montanha, que é o próprio Cristo. Que tem uma noção do que significa a história. Lá naquela estátua de Nabucodonosor, você tinha não só a sucessão dos reinos, mas tudo que o ser humano tentou fazer para resolver o seu problema e não conseguiu. Lá você tem a democracia, lá você tem as tiranias, lá você tem o feudalismo, o capitalismo, o socialismo, o comunismo. Lá você tem todas as tentativas humanas de responder às perguntas dos homens sem levar em consideração a vontade de Deus, a existência de Deus, a supremacia de Deus, principalmente a sabedoria e o amor de Deus. Nós somos do reino, nós somos da montanha, nós somos da pedra, nós não somos da estátua. E nós somos a comunidade que nasce da montanha. Nós somos a comunidade que se ergue da montanha. Nós somos a comunidade sustentada pela montanha, a irradiar os conceitos da montanha e principalmente a mostrar e demonstrar o Deus da montanha. Que é um nome pelo qual Deus era conhecido no passado, El Shaddai, o Deus da montanha. Só que quando Cristo veio, ele nos deixou claro, a montanha não é apenas um incidente físico, a montanha é o reino de Deus. O Deus deste reino de amor, de verdade, de companheirismo, de salvação, de liberdade e de libertação. O Deus e Pai de todos nós. Então, quem somos nós? Nós somos os agentes do reino de Deus. Nós somos as comunidades do reino de Deus. Nós somos aqueles que romperam com a rebelião e voltaram a Deus. A Bíblia diz que houve uma rebelião e que a raça humana foi cooptada pelos rebeldes e se tornou rebelde também. Quem somos nós que estamos aqui? Nós somos os que voltaram da rebelião. Nós somos os que voltaram ao Deus triuno, a Trindade, o Deus do universo. Saímos da rebelião e voltamos para o lugar da onde nunca deveríamos sair. E o lugar para onde voltamos é o lugar da adoração. É o lugar da adoração. Nós somos os que adoramos a Trindade, o Deus criador e sustentador do universo. E nós nos reunimos para prestar-lhe o culto que lhe é devido. Porque fomos salvos pelo seu sacrifício na pessoa do Deus Filho. Então, é isso que Jesus está dizendo. Nós somos a luz do mundo, como comunidade. Então, como comunidade, nós temos de aprender a fazer projetos que demonstrem o que significa ser gente. Que demonstrem o que significa adorar a Deus, o que significa viver fraternidade e o que significa viver solidariedade, que são os princípios do reino de Deus. Então, para a devoção, nós temos a proclamação. Nós proclamamos Cristo. Agora, precisamos também proclamar a fraternidade e a solidariedade que há no reino. Então, quando nós vamos falar sobre devoção, nós sabemos o que falar. Nós falamos do Cristo. Nós falamos de Jesus, o Cristo de Deus, falamos da necessidade de conversão, falamos da necessidade de arrependimento, falamos do novo nascimento, falamos da transformação, falamos da santificação, falamos da chegada do Espírito Santo, falamos da natureza de Deus que agora vive em nós e a natureza de Deus em nós engole a morte que está na nossa natureza. Isso é proclamação. Mas nós também precisamos demonstrar a solidariedade e a fraternidade que há no reino de Deus. E isso são boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós somos salvos pela graça. Nós fazemos boas obras porque nós não sabemos viver de outro jeito.
Esse é o nosso jeito de viver. Porque o Paulo disse que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então nós vivemos a fazer boas obras, porque nós não sabemos fazer outra coisa. E as nossas boas obras vão na direção da solidariedade e da fraternidade. Você vê isso lá na multiplicação dos pães. O Senhor, na fraternidade, repartia com a população lá da multidão em Betsaida, todo o seu conhecimento, falando-lhes sobre o reino de Deus e dando-lhes, portanto, um novo status de humanidade. E infundindo esperança e dando para eles força para continuar a viver e para se deixar levar pelo poder de Deus para aquilo que eles foram chamados. Na ideia da solidariedade, da fraternidade, ele começou a curar todo mundo. Curou todo mundo. E na visão da solidariedade, ele ensinou todo mundo a ser solidário, repartindo o que tinha. E Deus foi multiplicando o que ele foi repartindo. Então você tem 3 movimentos ali na primeira multiplicação dos pães. Primeiro movimento, o Senhor fazendo a proclamação. O Senhor fazendo a proclamação, falando sobre o reino de Deus. Segundo movimento, o Senhor sendo fraterno, curando todos os doentes que estavam lá. Terceiro momento, o Senhor sendo solidário, dando comida para todo mundo. E para isso, colaborando, contando com a colaboração das próprias pessoas. E reorganizando a sociedade. Porque quando Jesus chegou, ele tinha lá 5.000 homens, mais mulheres e crianças, deviam ter lá umas 10, 12 mil pessoas. Aí Jesus mandou eles se sentar em grupos de 50. Por que ele mandou eles se sentar em grupos de 50? Primeiro, para criar corredor para o pão, né? Como é que o pão chega para 12 mil pessoas, 2.000 se acotovelando aqui, como é que chega lá? Não chega, né? Então precisa criar corredor para o pão, faz o povo se assentar em grupos de 50. Depois, quando você divide uma multidão de 10, 12 mil pessoas em grupos de 50, você cria comunidade, né? Porque no meio de 12 mil pessoas, a gente é uma ilha. Absolutamente solitário. Não dá para interagir com 12 mil pessoas. Mas dá para interagir com 50. Dá para contar o testemunho, dá para saber o nome de todo mundo. Dá para criar comunidade. E a outra coisa que ele ensinou é o seguinte: se vocês ficarem competindo, ninguém vai comer. Ou só uns poucos vão comer. Mas se todos cooperarem, todos nós comeremos. E finalmente ele nos ensinou a lição que nós nunca podemos esquecer jamais. Deus está pronto para repartir, multiplicar tudo que a gente estiver pronto para repartir. Deus está pronto para multiplicar tudo que a gente estiver pronto para repartir. Porque fé não é fé no poder de Deus. Fé no poder de Deus é lógica. É Deus, só pode ter poder. Fé é fé no caráter de Deus. Eu conheço meu pai, se o que ele mandou foram 5 pães e 2 peixes, é porque com 5 pães e 2 peixes nós vamos fazer uma festa. Vamos distribuir, que o meu pai vai cuidar do resto. Isso é fé. Fé é fé no caráter de Deus. Deus existe, Deus é bom, Deus é galardoador dos que o buscam. Então, isso é o reino de Deus. Então, uma comunidade que não tem um projeto de proclamação, de fraternidade e de solidariedade, não manifesta o reino. Tem de ter os 3, não pode ter um só. E aí, na questão particular, cada um de nós é uma lâmpada. Então eu sou lâmpada onde Deus me colocou, no velador onde Ele me colocou. Então, se o meu velador é empregado doméstico, é lá que eu sou lâmpada e eu tenho de descobrir a melhor forma de iluminar lá.
Se o meu velador é presidente de multinacional, é lâmpada, é só lâmpada. É só lâmpada. É claro que você vai dizer, não é lâmpada, porque, afinal de contas, Deus está abençoando mais o irmão que ele pôs como presidente de multinacional do que o irmão que ele pôs lá como empregado doméstico. A gente só pensa assim porque a gente não está mais no reino de Deus. Porque no reino de Deus a oração é o pão nosso. E todo mundo que ora o pão nosso se candidata a ser a padaria de Deus. Então, quanto mais posses eu tenho, mais eu distribuo. Eu sei que fui chamado para ser padaria de Deus. Então, os irmãos podem fazer a função que tiver de fazer no reino, porque tudo é nosso. Entre nós ninguém vai padecer de indignidade. Tudo é nosso. E nós de Cristo e Cristo de Deus. Agora, como a gente não pensa mais com as categorias do reino, a gente já diz, está vendo? Ó, não é bem assim, né, Ari? Não é bem assim porque a gente não pensa mais com as categorias do reino. Muito bem, então, essa é a campanha. E o jeito da gente brilhar é através das boas obras. Do serviço, do socorro, que encampam 3 elementos simples. Devoção, pela proclamação, fraternidade pela dignidade, solidariedade pelo socorro. Agora, para ser assim, irmãos, a gente precisa ser gente feliz. Gente que não é feliz não consegue ser assim. E gente que é feliz é gente que o reino de Deus é deles. Gente que é feliz é gente que tem fartura de justiça. Gente que é feliz é gente que recebeu misericórdia de Deus. Gente que é feliz é gente que vê a Deus. Gente que é feliz é gente que os outros chamam de filhos de Deus. Gente que é feliz é gente que aguenta, que é chamado de dono do reino de Deus. O reino de Deus é deles e todo mundo percebe isso. Gente que é feliz é gente que é tratado como os profetas. Isso é gente feliz. A Bíblia não diz o que é felicidade. A Bíblia diz que tipo de gente é feliz. A Bíblia não acredita em felicidade como o pote de ouro no final do arco-íris, não. Isso não existe. Tem nada disso, não. Não é nada que eu possa ganhar, não é nada que eu possa construir, não está fora de mim. A Bíblia não diz o que é felicidade, a Bíblia diz que tipo de gente é feliz. Então, feliz é quem tem o reino de Deus, tem o reinado de Deus na sua vida. Feliz é o que é consolado. Feliz é o que herdou a terra. Feliz é o que é fato de justiça. Feliz é o que é misericordioso. Feliz é o que vê Deus. Feliz é o que é chamado de filho de Deus. Feliz é o que é tratado como profeta. Bom, e como é que faz para ser feliz? Como é que faz para o reino de Deus, para ter o reinado de Deus em nós? Olha, basta ser humilde de espírito. O que é humilde de espírito? É o sujeito que sabe que não existe. Porque eu não existo, você também não existe. Quem existe é a Trindade, só ela que banca a sua existência, você não banca a sua, eu não banco a minha, então eu não existo, eu subsisto. Tem alguém bancando a minha existência. Tá certo? Toda vez que eu falo com um ateu e ele diz, não, porque eu não acredito, eu falo, e você marcou a sua agenda hoje de manhã? E o cara fala, marquei, marcou baseado em quê? Você não sustenta a sua vida por 1 minuto, você está com esperança de que em quem? Não, o mundo é assim. Não, o mundo não é assim. O mundo é um mundo de gente morrendo todo dia. Você está vivendo porque você pratica um exercício de esperança. Quem deu esperança para você? Não, você está mudando de assunto. Eu falo, não estou mudando de assunto não, você é que trouxe o assunto. Aliás, eu nem estava disposto a falar sobre esse assunto, mas já que você perguntou, eu quero saber baseado em que você vive, qual é a sua esperança, de onde vem essa esperança. Porque todas as vezes que eu digo, não, Jô, amanhã baseado em que? Eu não aguento a minha vida 1 minuto. Estou fazendo um exercício de esperança.
Eu estou fazendo o exercício de esperança porque eu acredito que Deus tem interesse de que eu esteja amanhã com o Jô onde ele achar que eu devo estar. Que ele vai me sustentar pelo menos mais um dia aqui. É esse o ponto. É esse o ponto. Isso é ser humilde de espírito. E isso significa que se eu só existo porque a Trindade banca a minha existência, então qualquer pessoa que existe porque a Trindade banca a existência dele, mesmo que ele esteja morando debaixo da ponte. Ele está morando debaixo da ponte, ele existe, então a Trindade está bancando a existência dele. Se a Trindade está bancando a existência dele, ele é tão digno quanto eu. E se ele é tão digno quanto eu tenho de tratar de repartir a minha dignidade com a dele. Eu não posso permitir que ele continue nessa situação de dignidade, porque ele tem o mesmo peso que eu tenho, porque ele é mantido pela mesma graça e pela mesma misericórdia, pelo mesmo Deus. Eu sou responsável para que ele também desfrute da dignidade que é própria, ou que deveria ser própria, de todos aqueles que são sustentados pela Trindade. E a Trindade sustenta a todos. Então eu, como pessoa e como comunidade, tenho um projeto de restauração de dignidade para aquele ser humano. Porque eu sou alguém que sabe que subsisto como ele. E que ele subsiste como eu. Isso é que me faz feliz. Porque isso só demonstra que Deus reina em mim. Porque para eu chegar à conclusão de que eu sou só um subsistente, o Senhor teve de quebrar muito orgulho e muita vaidade. Mas é muito orgulho e muita vaidade. Não é pouca, não. Não é pouca, não. Então, gente feliz é gente que é consolada. E por que é consolada? Porque chora. Chora por quem? Chora pelos que precisam de ajuda. Então, não apenas eu vi o sujeito e vi, não, esse cara aqui, ele é tão digno quanto eu, porque afinal de contas ele é sustentado pela Trindade. Não, não, não. Eu chorei por ele. Eu chorei por ele. E eu só vou encontrar a minha consolação quando ele estiver de pé. Eu só vou encontrar a minha consolação quando ele voltar a experimentar dignidade. O meu choro vai salvar aquele homem. E a salvação daquele homem vai me consolar. E mais, quem é que é feliz? Ué, quem é feliz são os que herdam a terra. Todo mundo quer herdar a terra, né? Os tiranos quiseram herdar a terra, não é isso? Então, mas quem é que herda a terra? Os mansos. Quem são os mansos? São os que repartem, são os que não sonegam, porque mansidão é qualidade de líder. Lembra de Moisés? Não tem líder como Moisés. Pegou um bando de escravos numa ponta, entregou uma nação com cultura, com liturgia, com língua, com gramática, com história, com teologia, do outro lado. Com lei, do outro lado. Não tem nenhum líder no mundo que fez isso. Mas ele era chamado de o homem mais manso da terra. Sabe por quê? Porque ele repartia todos os dons, repartia tudo o que tem e não ficava lutando pelo poder. Então, não apenas eu chorei por esse camarada, eu comecei a repartir com ele o que eu tenho. Porque eu não tenho. Quem tem é o Senhor. Eu não tenho nada. Entreguei a minha vida para Jesus. Por que razão eu entregaria a minha vida para Jesus e não entregaria o negócio? Por que razão eu entregaria a minha vida para Jesus e não entregaria os meus dons? Por que razão eu entregaria a vida para Jesus e guardaria a casa, ou o carro, ou o negócio? Não dá. Não dá. Quando eu me entreguei para Jesus, tudo que eu achava que era meu, agora não é mais. Agora eu administro para Jesus. Tá certo? Então, agora, quando eu vou pedir oração, eu não peço mais oração pelo meu negócio. Eu não devo ter mais negócio. Quem tem negócio é Jesus. Eu peço oração
pelo negócio de Jesus. Inclusive correndo o risco de Jesus dizer, não, o problema do meu negócio é você. Eu vou afastar você, porque esse negócio está te matando em vez de você estar transformando isso em bênção. Ao invés de você administrar esse negócio na perspectiva da devoção, da fraternidade e da solidariedade, você está administrando esse negócio na dimensão da avareza e isso está matando você. Então a melhor coisa que eu posso fazer para você é tirar o negócio de você e dar para alguém que vai administrar esse negócio na dimensão da devoção, da solidariedade e da fraternidade. Transformar esse negócio numa plataforma para iluminar o mundo. Irmãos, essa mensagem de Jesus Cristo muda toda a perspectiva da nossa vida. Me dá sentido para existir. Inclusive me dá sentido para crescer, porque aí eu quero o velador mais alto ainda para poder iluminar mais gente. É outra perspectiva da vida. Eu não estou mais na competição, eu estou na cooperação do reino de Deus para o bem de toda a humanidade, mas principalmente para a glória da Trindade. É outra história. Então, gente feliz é gente que chora, é gente que reparte. E por que o Senhor, aos que reparte, faz herdar a terra? Porque se eles herdam a terra, todo mundo tem terra, né? Os que não repartem, se herdar a terra, está todo mundo na miséria. Mas os que repartem podem herdar tudo, por isso o Senhor multiplica tudo que a gente distribui. Porque se está distribuindo, então toma mais para você distribuir. Você é a padaria ideal. Vou descarregar os pães em você e você vai despachando. Cria uma logística aí, meu filho, e vai distribuindo isso para todo mundo. Quanto mais você distribuir, mais eu invisto. Essa é a lógica do reino. Então, esses são os mansos. Por isso eles são felizes. Que eles veem Deus multiplicando tudo para abençoar mais gente. E os que são fartos de justiça. Imagina a gente assim, que não consegue conviver com a injustiça e que em qualquer lugar onde está é arauto da justiça e faz a justiça acontecer. Gente assim ilumina a cidade. Gente assim ilumina a cidade. Então, eu não só chorei por esse camarada, eu não só reconheci a dignidade dele, eu não só chorei por ele, como eu reparti o que eu tinha de Deus com ele, como eu comecei a lutar por justiça, para que ninguém mais tenha de passar pelo que ele passou. Está vendo? Sou feliz. Então quem é que é feliz? São os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São aqueles que tratam o ser humano baseado no amor que Deus tem pelo ser humano e não no problema que o ser humano tem com Deus. Então, não só eu peguei esse cara aqui, como eu olhei e falei, bom, qual é a sua história? Roubei, matei, menti, você tem um problemão com Deus, hein? Mas é o seguinte, eu não estou aqui para tratar de você a partir do seu problema com Deus. Eu estou aqui para ajudar você a partir do amor que Deus tem por você. Vem para cá, meu amigo, vem para cá. Vem comigo, porque Deus é misericordioso. Por que eu faço isso? Porque eu também quero que Deus me trate assim, não baseado no problema que eu tenho com Ele, mas baseado no amor que Ele tem por mim, tá certo? Então isso é gente feliz. Gente feliz é gente assim. E não é só misericordioso, é limpo de coração. E se esse camarada aqui, que eu estou investindo, fez mal para mim? Sou limpo de coração, já perdoei. Porque o que mantém o coração limpo é perdão, viu, irmão? Se você não perdoar, seu coração nunca limpa. Tem duas coisas que sujam o coração. A ausência de perdão e a ausência de arrependimento. A fé cristã não é a fé de quem sempre acerta, é a fé de quem sempre se arrepende.
A fé cristã não é a fé de quem nunca é ofendido, é a fé de quem sempre perdoa as ofensas e os ofensores. Essa é a diferença. Isso aqui é a fé cristã. Pensa que a fé cristã é uma fé de gente que não tem problema, que não passa pelo sofrimento? Não, a fé cristã é a fé de quem nenhum sofrimento pode derrotar. É por isso que nós nunca fomos derrotados na história. E nós somos mais caçados do que todo mundo foi caçado na história do mundo. Nós somos caçados como cães danados, em todas as culturas, em todas as sociedades. Mas eles nunca conseguiram nos derrotar. E não vão nunca. Porque não pode derrotar alguém que não tem medo da morte. Não pode ser derrotado alguém que não tem sofrimento nenhum que o faça duvidar do amor de Deus. Que esse é o ponto. Foi isso que o Paulo falou. Eu sei que Deus me ama, eu vi isso na cruz. Nada vai me fazer pensar o contrário. Não importa se eu vou passar fome, não importa se eu vou ser preso, não importa se eu vou ser torturado, não importa. Ninguém vai me fazer duvidar que Deus ama, que Deus me ama. Ninguém vai me fazer duvidar do amor de Deus por mim. Nem tribulação, nem morte, nem nada. Essa é a minha vitória. O segredo do cristão é que o cristão não conjuga o verbo sofrer. Esse é o problema. Sofrimento existe. Conjugar o verbo sofrer é problema meu. Nós somos como Paulo e Silas. Paulo e Silas acabaram de ser torturados, estavam se esvaindo em sangue. Aí o camarada pegou os dois, jogou no calabouço. Na pior cela da pior prisão. E ainda amarrou aqueles caras ensanguentados nos troncos. E eles podiam começar a conjugar o verbo sofrer. Eles podiam começar dizendo, mas Senhor, somos teus filhos, o Espírito Santo que separou a gente. E o Senhor manda a gente para cá e a gente está sendo tratado assim, não é possível, onde é que está o Senhor? A gente podia fazer isso. Ou Silas podia dizer, tá vendo, Paulo? Bem que me falaram, não vai com esse cara é carne de pescoço. Ele conseguiu brigar com Barnabé. Quem é que briga com Barnabé? O Paulo. Você vai sair com Paulo? Aí, agora a mão de Deus está pesando sobre você, Paulo, e está sobrando para mim. Está vendo? Tudo isso é conjugar o verbo sofrer. Mas eles não, eles disseram para o carcereiro, muito bem, o senhor terminou de fazer o seu serviço já, estamos bem presos aqui, está tudo certo, tudo. Então tá bom. Então nós vamos começar o culto. Se o senhor quiser participar, o culto é público. Como assim? Vamos começar o culto. O senhor já terminou o seu trabalho, não é? Terminei. Então, agora nós vamos começar o nosso culto. E começaram mesmo. E aí vem o Senhor e derruba tudo. E aí é hora de fugir. O Paulo diz, não vai fugir ninguém aqui não. Isso aqui não foi derrubado para que a gente fosse solto. Isso aqui foi derrubado para que esse homem fosse solto. Porque quem estava preso é ele, nas cadeias do mal. Mas hoje o Senhor resolveu libertar esse homem. Olha aí, gente. Isso é que é ser cristão. Isso é ser alguém que não conjuga o verbo sofrer. Entendeu? Nós conjugamos outros verbos. Nós conjugamos o verbo amar, o verbo adorar, o verbo servir, o verbo agradecer. Nós cremos em Deus. Nós estamos sobre a montanha do reino. E nós somos irmãos, nós estamos em comunhão. Eu posso contar com você, você pode contar comigo. Isso se a gente não saiu do reino, né? Tem uns irmãos que vão na igreja, mas não estão mais no reino. Aí fica difícil, hein? Aí fica difícil, porque ele está indo para a reunião da igreja, mas ele não está mais na igreja, no coração dele. E aí é fácil identificar, ele é avarento, ele é reclamão e ele quer tudo para ele. E orar do lado dele é uma tortura, porque
o sujeito só reclama, só pede, só pede, só pede, não tem uma gratidão e não tem um oferecimento. Não tem intercessão por ninguém, só tem por ele. Dá vontade de parar a reunião de oração e dizer, Senhor, para, resolve o problema desse irmão aqui. Resolve o problema desse irmão, porque não dá mais, não tem clima para orar aqui, Senhor. O cara está aqui nesse choramingas aqui, faz alguma coisa, ou leva ele, porque nós temos de orar. Promove o moço. Entendeu? Ele perdeu o conceito de reino. Ele esqueceu que o Senhor multiplica à medida que a gente reparte. E não a gente reparte a partir da nossa provisão. A gente reparte como os macedônios, a partir da nossa necessidade. Porque é consciência de corpo. Não é filantropia e nem é esmola. É consciência de corpo. É outra história. Então, gente feliz, gente limpa de coração, gente que perdoa, gente que é chamado de filho de Deus porque é pacificador. Você sabe, tem um texto na Bíblia, em Tiago, que diz que a justiça é uma semente que se semeia na paz. E eu sempre tinha um problema com esse texto, porque eu sempre achava que a paz é o resultado da justiça, e nunca a justiça como resultado da paz. Mas um dia eu me dei conta do que o senhor estava falando. O senhor estava falando o seguinte, se não tiver no seu coração a disposição para a paz, não vai haver justiça. Porque você nunca vai reconhecer o direito do outro. Você não tem disposição para a paz, você não está aberto para reconhecer que ele também tem direito. Não, a justiça nunca vai acontecer enquanto os homens não desejarem a paz. Então nós somos gente que leva as pessoas a desejarem a paz. Então eu estou aqui com esse camarada, eu já reconheci a dignidade dele, eu já reparti, já chorei por ele, eu já reparti com ele, eu já estou lutando para que haja justiça e ninguém mais possa passar pelo que ele passou. Eu já perdoei-o. Eu já comecei a tratá-lo baseado no amor que Deus tem por ele. E eu agora estou abençoando. De toda forma que eu posso abençoar. Com perdão, com misericórdia. E agora eu estou desejando paz para ele. Entre mim e ele, entre ele e Deus, entre ele e todos os seres humanos. E eu vou começar um trabalho com ele de ensiná-lo a amar a paz. Porque eu quero que ele vá pelo caminho do perdão, para que ele possa conhecer o caminho da salvação. Entendeu? Está pegando a fé cristã? Esse negócio é revolucionário, hein? Você vai pegar isso mesmo, você vai mudar, vocês vão mudar Ribeirão Preto. Porque isso aqui é revolucionário. Isso aqui formou uma nova sociedade no mundo. Essa gente que saiu do estado de rebelião e entrou para o estado de adoração é gente assim. Essa gente é gente que aguenta o tranco para que a vontade de Deus se faça. E eles são tratados como os profetas foram. Eles têm o mesmo galardão. É gente feliz. Essa gente feliz é sal da terra. Sal da terra é o sujeito que impede a maldade de continuar. Você sabe por que não tem fofoca no nosso meio? Não sei por que toda vez que eu falo isso o pessoal dá risada. Não tem fofoca no nosso meio porque nós usamos bem o celular. Quando o irmão vem falar com a gente, olha, você sabe o que aconteceu com o Zezinho? Não, mas espera um pouquinho só. Ô Zezinho, estou aqui com o João, rapaz. Ele tem alguma coisa de você que ele quer contar para você. Fala pro Zezinho o que foi que aconteceu. Tá bom. Entendeu? Sabe o que é isso? Sal da terra. Impede o avanço da maldade. Para aqui. Para aqui. Daqui não vai para mais lugar nenhum. Daqui volta.
para aqui. É como um irmão que se tornou presidente de uma autarquia do estado de São Paulo, uma autarquia pródiga em obras, complicadíssima, e aí no vermelho, horrível, serviço de péssima qualidade. Aí ele foi empossado, na semana seguinte os empreiteiros vieram saudá-lo, e no meio da conversa um empreiteiro disse: temos um presente para o senhor não precisa nem se preocupar, o senhor dá o nome da pessoa com quem a gente tem de falar e o presente vai chegar para o senhor. Aí ele abriu a porta da sala de reunião, chamou todo mundo que estava no escritório, o pessoal do escritório entrou, ele falou: o senhor pode repetir para eles o que o senhor falou desse negócio de presente aí? Aí o camarada falou: não, o senhor não entendeu, o senhor não entendeu. Ah, não entendi? Ah, então pode voltar, pessoal. Ok, aproveitar que o pessoal está voltando, vamos terminar a nossa reunião, está tudo terminado, vocês já sabem como vão ser as coisas de agora para frente, um bom dia, boa semana e tal. Um tempo depois ele teve de sair, porque o governador quis ser presidente e pediu para ele participar da caixinha. Aí ele disse: olha, governador, estou entendendo que o senhor está pedindo para eu trazer a minha carta de demissão para o senhor, então amanhã a minha carta vai estar na sua mesa. Quero agradecer ao senhor pela oportunidade de ter servido ao país através do seu governo, e estou indo embora. E quando ele saiu, a autarquia dele tinha cumprido todo o cronograma, tinha sido considerada uma das 3 mais eficazes do mundo, de maior qualidade do mundo, ele tinha dinheiro em caixa para cumprir os próximos 4 anos de cronograma, eles tinham sido sal da terra e luz do mundo. É isso. É isso que nós somos. Qual é o caminho para isso? Bom, nós já fizemos, entregamos a vida para Jesus. Qual o caminho para isso? Gratidão. O Espírito Santo reage à gratidão. Quanto mais eu sou grato a Deus por Jesus Cristo, mais o Espírito Santo avança em mim. Quanto mais o Espírito Santo avança em mim, mais as características do reino aparecem em mim. Eu fico cada vez mais parecido com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus eu fico, mais eficaz eu sou como lâmpada. Entendeu? E aí, imagina isso, uma comunidade assim. Então, vou terminar contando uma ilustração que eu gosto muito. O irmão trabalhava na prefeitura cavando buraco. Ele cavava valeta lá, para o pessoal passar os canos depois. E aí todo mundo terminava o trabalho, todo mundo limpava as ferramentas e subia no caminhão. O irmão punha o queixo apoiado no cabo da enxada e ficava olhando para a valeta. Depois limpava a enxada e subia no caminhão. Aí um dia os colegas disseram para ele: escuta, a gente não vê a hora de acabar o expediente para subir no caminhão, arrumar as coisas, ir embora, e você fica olhando por aquela valeta, para quê? Ele falou: não fico olhando para a valeta, não. E o que você fica fazendo? Não, eu fico falando com Deus. E o que você fala com Deus? Eu falo: senhor, está vendo essa valeta aí? Igual ela pode ter, melhor não tem não. Porque eu fiz para o senhor. Eu fiz para o senhor. Amanhã, quando os meninos vierem passar os canos aqui, quando chegar aqui, eles vão dizer: opa, essa aqui está perfeita. Isso aqui não precisa fazer nada. Quando eles disserem isso, eu quero que o senhor receba esse elogio para o senhor. Eu fiz para eles saberem que tem alguém que só existe para fazer as coisas do jeito que alegra o senhor. É isso que dá sentido a tudo que eu faço. Ó. Sabe que uma vez eu contei essa história para uma irmã que estava triste com o emprego dela, e ela resolveu que ia ser assim, que ia trabalhar como Jesus trabalharia, ia tratar as pessoas como se as pessoas fossem Jesus, e como se ela fosse Jesus tratando as pessoas. Aí 8 meses depois eu encontrei essa irmã, ela estava radiante. Aí eu disse: o que houve? Você saiu do emprego que você não gostava, foi para um que você que você achava melhor? Ela falou: não, estou lá mesmo. Ué? O que houve? O emprego mudou? Ela falou: não, eu mudei. Eu mudei. E eu já levei 5 pessoas ao batismo e estou preparando mais 5. Opa!
Como foi isso? Ela falou, eu comecei a fazer igual o irmão da enxada. Ah, garota, muito bem. E aí, o que aconteceu? Bom, primeiro me tornei a melhor funcionária. Depois eles começaram a me perguntar o que tinha havido comigo. E eu disse, virei crente. E aí eles disseram para mim, mas a gente sempre te conheceu como crente. Aí ela falou, não, eu sempre fui à igreja, agora eu sou crente. E aí depois, próximo passo, eles começaram a perguntar, como é que faz para ser do seu jeito? Como é que faz para ser feliz assim? Sem perguntar, a gente já prega, perguntando, dá licença. Aí também juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, irmãos, a resposta está aqui. Não tem nada de novo nesse país. Tudo nesse país tem 500 anos de existência, tudo a mesma coisa. Sempre teve concentração de renda, sempre foi isso. Só vai haver mudança nesse país se nós, o povo de Deus, começarmos a mudar esse país. Se nós começarmos a dizer não a algumas coisas, sim a outras, e se a gente começar a demonstrar que há um outro jeito de ser gente e uma outra forma de se relacionar como gente. Se nós começarmos a dizer nós não vamos participar disso e nós não vamos aceitar isso, nós não vamos permitir essa injustiça e nós não vamos perpetuar essa injustiça. Esse negócio para em nós, não avança mais 1 milímetro. Vamos rever isso agora. Ou vocês vão rever isso, ou vocês vão ter de aguentar a gente na porta de vocês. Dizendo, nós queremos justiça, nós queremos dignidade para todos os seres humanos. Nós não queremos esse tipo de coisa. Se nós formos essa comunidade do reino, nós vamos fazer isso. Porque o Espírito Santo não vai deixar a gente em paz enquanto a gente não fizer. Você acha que a gente faz porque é bonzinho? A gente faz porque o Espírito Santo não deixa a gente dormir. O Espírito Santo diz, não, você não vai dormir não. Tem um bocado de gente que não está podendo dormir, você está dormindo por quê? Quero ver você se mexer, meu filho. Quero ver você se mexer, aí eu deixo você dormir. Enquanto você não se mexer, você não dorme. Mobiliza todo mundo. Vamos acabar com isso. Eu fiz parte de uma igreja durante 7 anos e nós começamos a mudar. E nosso bairro começou a mudar. E as crianças que passavam 8 anos na escola e saíam analfabetas começaram a aprender a ler e a entender o que liam. Porque nós decidimos que íamos ser uma comunidade sobre a montanha, que ninguém pode deixar de ver. Que Deus nos abençoe. Pastor.